Beleza, pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre relações de equivalência, tá certo? Bom, então, vamos começar com o anel A, com as suas duas operações, né? Que a gente vai denotar pela adição e pela multiplicação. Então, primeiro, o que é uma relação? Uma relação é simplesmente uma regra que associa dois elementos, certo? Então, pode ser qualquer coisa, desde que você esteja associando dois elementos quaisquer de um anel. Por exemplo, eu posso dizer que um elemento A está relacionado com o elemento B se eles são iguais. Ou A está relacionado com B se o produto deles é igual a zero. Ou qualquer coisa, certo? Então, uma relação é simplesmente uma maneira de relacionar dois elementos de um anel. Bom, aí, quando você define relações, você pode se perguntar que tipo de propriedades que elas satisfazem, né? E aí a gente vai ver que três delas são muito importantes, porque quando uma relação satisfazer essas três regras que eu vou apresentar, ela recebe o nome de relação de equivalência. Então sejam três elementos do anel A. Uma relação é dita reflexiva quando o elemento está relacionado com ele mesmo. Então, por exemplo, aquela relação ali de cima de que dois elementos estão relacionados quando eles são iguais é reflexiva. A relação que diz que dois elementos estão relacionados quando eles são diferentes, não é reflexiva, por exemplo, né? Porque o elemento é igual a ele mesmo, não é diferente. Além disso, uma relação de equivalência é uma relação que também é simétrica, ou seja, se A está relacionado com B, então B está relacionado com A. Então, por exemplo, aqui a gente sabe que o produto ele nem sempre é comutativo num anel. Então faz diferença para essa relação que está aqui, né, desse exemplo, faz diferença. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Então, embora elas possam parecer coisas iguais, elas não são coisas iguais, tá? E uma relação de equivalência ela também tem que ser transitiva, ou seja, se A está relacionado com B e B está relacionado com C, você tem que ser capaz de concluir que A está relacionado com C. Vamos fazer um exemplo? Então, seja um natural N maior ou igual que 1. Aí, no anel dos inteiros, vamos considerar a relação que eu vou chamar de tio Nzinho, porque esse N está fixo, quando A menos B é múltiplo de N, tá? Então, A está relacionado com B se A menos B é múltiplo de N. Bom, a gente pode provar de maneira muito rápida que essa relação é de equivalência, porque, por exemplo, se eu pego o A com A, eu sei que A menos A dá zero e isso é um múltiplo de N, né? O zero é múltiplo de qualquer coisa. Então eu sei que o A está relacionado com A, nesse exemplo. Além disso, perceba que se A está relacionado com B, então A menos B é um múltiplo de N. Mas se A menos B é múltiplo de N, então isso significa que A menos B é N vezes K. Se eu multiplicar tudo por menos 1, eu concluo que B menos A é igual a N vezes menos K. Ou seja, B menos A também vai ser múltiplo de N, ou seja, o B está relacionado com A. E a transitividade também é só utilizando propriedades da divisibilidade, né? Se o A está relacionado com B, então a sua diferença é um múltiplo de N. E se B está relacionado com C, a sua diferença é múltiplo de N. Então, se eu fizer a soma ou a subtração dessas duas equações, a soma, né? Então aqui é um mais. Então, se eu faço a soma dessas duas equações, eu concluo que A menos C é igual a N vezes P mais Q. Ou seja, o A está relacionado com C. Então, essa relação que eu defini aqui, ela é uma relação de equivalência, certo? Bom, aí quando você tem uma relação de equivalência, você pode definir umas coisas muito legais. Então, para começo de conversa, tome um elemento do anel e a gente denota por esse elementinho com uma barra em cima todos os caras do anel que satisfazem A relacionado com esses caras, certo? Esses conjuntos eles são chamados de classes de equivalência, ok? E aí eu defino isso aqui, que basicamente é o anel sobre a relação de equivalência, só para deixar claro que isso aqui não tem nada a ver com uma divisão, né? É só uma notação. Então é como se fosse uma fração, mas é só pela notação. Então é o anel sobre a relação
como sendo o conjunto das classes de equivalência. Então perceba o seguinte, uma classe de equivalência é um subconjunto do anel, porque ela contém os elementos do anel que satisfazem essa regra. Então tem um monte de gente dentro dessa classe de equivalência, né? Então quando a gente define esse conjunto aqui de baixo, cada elemento seu é um subconjunto do anel, ok? Ele recebe o nome de conjunto quociente, tá bom? E mais para frente a gente vai ver que esse conjunto, quando a relação é de equivalência, né, a gente consegue definir operações nele. E a gente vai acabar demonstrando que isso aqui acaba virando um anel, tá? Então, na próxima aula, que é o próximo vídeo, vocês vão ver como que a gente utiliza uma relação de equivalência para definir o anel dos inteiros módulo N. Até a próxima.